contexto para você que tem o Jack já, e para você que não tem curiosidade, vai dar para conhecer. Esse modelo aqui é o modelo J3 Hatch e ele parece bastante com os modelos compactos de qualquer montador, né? O carro é completão mesmo, tem tudo que você pensa no carro tem. O carro tem airbag, tem ABS, tem sensor de estacionamento, tem farol de neblina, dianteiro, traseiro, ar-condicionado. O carro é bem recheado. Foi uma grata surpresa, assim, o carro ele é bastante agradável de usar, é um carro de entrada, um carro compacto, motor pequeno, mas dá conta do recado. Certamente o que dá mais prazer nesse carro é o conforto térmico, é muito bom. No cotidiano o carro vai bem, é relativamente econômico, a performance surpreendeu até dentro das características, né, do carro, para comparar com qualquer outro fabricante sem restrições. Dentro da proposta que tem o carro, ele atenderia muito bem. Ele realmente é um completo básico. O que eu quero dizer completo básico? Ele tem os itens, não é nada de luxo. Eu vou fazer um checklist, tem de tudo. É improvável que você ache um carro melhor que este. Você pode achar um carro tão bom quanto esse que a gente está rodando, ou pior. O que dá para falar do interior desse carro? Tá incrivelmente ótimo. Se você olhar, assim, é difícil de saber o que já foi trocado ou não. Eu faria algumas apostas. Maçaneta de porta, quebra muito essa maçaneta de porta. E essa aqui tá com cara de nova, pode ser trocada. O que foi trocado com certeza, esses comandos de ventilação. Aqui a gente tem até umas marcas, dá pra ver aqui, de cola, né, de fita. Esse carro foi muito bem cuidado. Os bancos, tecido novo. E o carro está bem nesse estado de uma forma geral. A questão não é só robustez, a questão é uso. Esse volante não tem nenhuma marca de desgaste. A alavanca de câmbio, estamos falando de um carro mecânico, você usa muito. Mínimo desgaste aqui. Os botões do rádio sem nenhum desgaste. Você fala assim, ah não, isso é um exagero. Não é exagero. Esse carro que nós estamos falando em 132 mil quilômetros, é assim, é muito difícil você ver qualquer carro de qualquer marca nesse estado. É assim, então é uma questão de uso. O estado do teto, né, do forro do teto. Se você olhar aqui, para-sol, é assim, muito raro um carro nesse estado. Então quer dizer, um carro muito bem cuidado. Que os comandos, né, não tem nem sujo. É um exemplar que aparenta aí 50, 60 mil quilômetros. Está muito novo. As portas, as dobradiças, maçaneta, as pestanas de porta, pouquíssimo marca de sol. Então um carro, para chegar nesse estado, ele precisa ter um dono que cuide muito, um carro que não pegue sol, ande muito em estrada, pouca carga, pouca gente, porque senão o carro não chega nesse estado, essa quilometragem. É difícil de acreditar mesmo que tenha tudo essa quilometragem. Os pedais, olha o estado desses pedais, tá novo. O manual fica onde? O manual fica aqui no porta-luvas. Ele fica numa parte superior, tem um espaço só para o manual, para quem gosta, né, para quem sabe, em chinês. Só que esse manual é de uma central multimídia que não está no carro. Quer dizer, não serve para nada. O carro não está aqui, não dá para fazer nenhuma aferição com as revisões, os registros que existiam no carro. Esse exemplar, apesar de muito novo, ele tem algumas coisas
curiosas. Esse capô ele foi mexido, soltaram o capô dos dois lados para fazer, e o carro não parece ter sido batido. E tem alguma coisa errada pelo seguinte: o capô ele está até encavalado, ao ponto que aqui a tinta até estourou. Isso aqui de pegar no farol. E no outro lado tem uma folga, ela está regular, maior que o outro lado, mas o farol aqui tem uma folga. E tentaram corrigir, mas não resolveu. É tão perfeito que as poucas coisas que aparecem acabam aparecendo. Uma delas é o porta-mala tá sem a cordinha do tampão. Engraçado, é um negócio tão simples e tá sem esse carro. Esse carro é um carro 2013, 2012, 2013, diz 130 mil quilômetros. E aqui os pneus, a data de fabricação da semana 43 de 2013, semana 22 de 2013. Realmente ele está bem no fim da vida, né? Aqui já chegou até na marca do TWI. Enfim, pneu, desgaste super regular, perfeito desgaste, o que combina bastante com o estado do carro. Se o carro tivesse a quilometragem que parece que tem, não combina com a quilometragem que a gente vê lá. Esses pneus não rodaram nesse carro, foram trocados, que também não tem nada demais. Não daria para um pneu durar 130 mil quilômetros. Então já seria possivelmente o segundo jogo de pneus. Aqui seria um jogo de pneus velho, alguém trocou e colocou os pneus da data de origem do carro, né? Da data de fabricação do carro. Na compra alguém colocou um outro jogo de roda com outro jogo de pneu, preservou esses e na hora que foi vender o carro colocou o jogo original. Isso acontece bastante também. E outra forma é o carro não ter essa quilometragem. Está marcando cada quilômetro, não está igual o basquete, cada quilômetro marca 2. Hoje nós vamos fazer uma viagem interessante, 500 quilômetros, e com todo o perfil de caminho. Vai ter pista simples, pista dupla, vai ter serra, o carro encara bem a estrada. Assim, se pegar uma pista dupla, embala muito bem, o ar-condicionado é bem forte, então você habitualmente desliga, né? Fica ligando, desligando, e isso ajuda bastante o carro a render bem. E agora a gente pegou aqui uma primeira serra, o carro responde bem, perde pouco na subida, era uma serra bem pesada, foi 500 km, mas a viagem toda por volta de 1000, porque tem que voltar, né? É um carro simples, mas o comportamento no uso é bastante agradável. Deve fazer igual. Fizemos por enquanto uns 350 km. Até aqui foi praticamente estrada de pista dupla. Como é que foi, né, o rendimento? Nós estamos viajando em 3 adultos, mais bagagem, nada muito exagerado, mas enfim, não é como andar sozinho. O carro vem muito bem. Estamos indo pro interior de Minas e a gente pegou a Fernão Dias. Então ela é sinuosa, serrana, mas bem rápida, assim. Vários trechos de reta, mesmo na serra, às vezes tem até uma faixa a mais. Em um momento ele deixou de acompanhar o fluxo, pelo contrário, na verdade a gente acabou, em geral, liderando o fluxo, controlar o ar-condicionado. Eles pegam uma subida na serra, desliga, muda bastante, o carro vai muito bem. E
uma coisa que funciona muito bem nesse carro também é o freio motor. Para que você tira o pé do acelerador, ele segura bem o carro. E se você liga o ar-condicionado, é abrir o paraquedas, segura mesmo. Você usa bem pouco freio, muito fluido, um pouco mais de 100 km aqui em pista simples, mais lenta, tem mais trânsito, tem caminhões, tem ultrapassagem. A gente vai poder falar um pouco desse comportamento. Vai viajar com o J3? Que ferramentas então você vai precisar? A gente recomenda que você carregue para qualquer eventualidade. Então depois que você tira aqui a tampa do motor, é tudo muito acessível, né? A mecânica, as peças, é fácil realmente, bem fácil de trabalhar nesse carro. O que deu para perceber, o carro ele tem, parece algumas coisas de transição, do ponto de vista de montagem, mecânica, tem muita coisa, é milímetro, né? Mas tem Torx, né? Torx externo, tem a Torx interna, tem Fenda, tem Phillips, tem um pouco de tudo. E tem algumas medidas até um pouco incomuns, né? Usa-se muito chave 10 e chave 13, mas tem medida, por exemplo, 12, que deu para ver alguma coisa de lataria, capô, usa a chave 12. E a medida 14, para você trabalhar em coxim, é um set bem funcional. E aí a gente vai colocar no carro lá para ver como é que cabe tudo isso lá. Além das ferramentas convencionais, né, das obrigatórias. Macaco, step, chave de roda, triângulo, para alguns lugares, extintor. No J3, o step e as ferramentas elas ficam embaixo do assoalho do porta-malas. Então o step tá tudo solto, fora do lugar, vamos arrumar isso aqui. O carro ele veio sem manual, então não tem nenhuma referência de como é isso. Eu vou tentar montar, porque a gente ainda vai colocar as outras ferramentas para a gente fazer a viagem. Esse aqui é o macaco do J3. Vou tentar mostrar como é que ele funciona. Ele tem algumas peças. Aqui é o macaco, né, peça principal. Esse aqui é um gancho que ele funciona como manivela. Então aqui nós encaixamos isso aqui e aí a gente pega a chave de roda, por sinal uma chave de roda boa, uma boca boa, realmente uma coisa bem feita. E aí a gente encaixa essa parte nesse gancho para conseguir levantar. Então vamos mostrar. Funciona. Tem umas opções aí em outros casos bem piores que essa. Essa aqui é mais ou menos. Funciona. Prendeu o step, tem esse parafuso, esse formato aqui, exatamente para encaixar na roda e prender. E aí tá apertado, mas a roda tá solta. Enfim, aqui é o triângulo, tá numa embalagem, é novinho o triângulo, inclusive o triângulo é brasileiro. Vamos colocar aqui, mas só para fazer menos barulho, porque não entendi como é que fixaria inicialmente. Não é isso aqui, com certeza não é. A gente conseguiu fazer isso aqui, colocou dentro daquele negócio, aquele carpete, mas tá sobrando, não encaixa dentro da roda, assim, tá horrível. Não tá bom não, mas... Bom, aqui embaixo da plataforma, né, do assoalho do porta-malas, não coube muita coisa. Isso não é assim, com certeza. E até isso
É engraçado porque não combina com o estado do carro. Assim, a nossa sacola de ferramentas ficou ali no cantinho. Inclusive é onde é mais difícil de a mala entrar. Fica sempre um ângulo ali. A gente está usando com isso. E ali embaixo o triângulo. Internamente o carro ele é todo vedado, né? Todo plastificado. Tem lata exposta, nada, mas é tudo bem austero. Plástico duro, tudo é plástico, né? Então, onde você encosta é plástico e duro. Se você fica muito tempo dentro do carro, viaja, coisa parecida, isso pode ser cômodo, pode. Ergonomia do carro, ela é uma ergonomia convencional, as coisas. O clássico está bem acessível, né? Bem padrão. E o que não é clássico já não está tão bem posicionado, como esses botões aqui do farol de neblina, dianteiro e traseiro. Regulagem da altura do volante, porque esse volante aqui é enorme. Ele parece um volante de caminhonete, tão grande. É imponente, principalmente quando você pega esse painel. É acessível, o carro não é muito grande, então você consegue acessar os comandos facilmente. Esses comandos de porta, eles são simples, mas a posição deles não é muito boa. Você encosta o braço aqui atrás e a sua mão ela fica para frente dos comandos. Então você tem que realmente se curvar para usar. O que vale citar são esses comandos aqui, ventilação. Tá funcionando, é tão leve que parece que está quebrado. Apesar de ser feio, o toque é bom. A velocidade do ventilador, os comandos muito simples, intuitivo, funcional. E como a gente já falou várias vezes, o ar-condicionado desse carro é excelente. Então o comando aqui de ventilação interna, o comando do ar frio e passando para ar quente, é tudo muito leve. Como o botão do ar-condicionado fica muito bem posicionado para ligar e desligar, é muito fácil. E parece uma bobagem. Você usar o recurso do ar-condicionado para ganhar potência é muito bom. Você está com o ar ligado, precisa de um pouco mais de potência, você desliga o ar na hora o carro. E aí você tem esse apoio para o pé, que é a esquerda. Só que aqui, lógico, já é o paralama. E aí aqui, então como é curto, dependendo de como você pisa aqui, ele coloca o seu pé para dentro do carro, porque aqui tem um caroço do paralama. E aí o seu joelho pro lado do volante, ao invés de ele para fora, para te dar mais conforto, ele faz isso aqui. Por ver já está até furado o carpete aqui, de tanto que se usa. É até um dos extremos aqui que a gente viu. Aqui tem um espaço para 2 pessoas. O banco ali está regulado para quando eu estava dirigindo. Aqui tem espaço, né, para as pernas. Você consegue colocar os pés por debaixo do banco. O banco não é um banco muito confortável para longas distâncias. A espuma é uma espuma que ela afunda bastante. Apoio para as costas, né? Ele é pouco, principalmente na lombar, ele é pouco. E os bancos são curtos. Você tem perna sobrando aqui. E no banco da frente não é diferente. Um limite inferior aqui em termos de conforto banco. O som é muito bom. Você liga no mínimo e usa um pouco e desliga. É mais do que suficiente, o que o Argela já bastante. Nós encostamos. Não tem nada de ser automático, nada disso. É bobagem. Mas funciona muito bem. E ele é bem imediato. Aquele que você liga, ele já liga. Não tem nada de ficar pensando se vai ligar, se vai desligar, não. É bem... Esse carro, a eletrônica dele, ela interfere pouco, como nos carros mais antigos. Apertou o botão, tá ligado. O ar quente desse carro, ele funciona junto com o ar-condicionado também. Então, para desembaçar, ele é muito bom. E não tem cheiro de queimado. Bastante silencioso, e o ruído maior que a gente ouve, né, vocês estão vendo, é dos pneus no asfalto, que está bem liso, mas é o que faz muito barulho, o motor mesmo, você ouve muito pouco. Mesmo para a época, né, que ele foi lançado, é um equipamento já antiquado. Basicamente ele é um CD
toca MP3. E aí tem uma entrada que em tese deve ser um USB, mas é um mini USB. A gente não conseguiu nenhum adaptador para testar. Assim, são dois alto-falantes na frente, nas portas, mais dois alto-falantes na coluna traseira. Os alto-falantes traseiros são péssimos, assim, é horrível o som atrás, rudimentar para troca. O espaço é um espaço interessante, é um espaço double DIN, então dá para colocar uma central multimídia, um outro rádio mais interessante. A iluminação acompanha a iluminação do painel azul, né? E aí aqui é um cristal líquido bem simples. A antena interna ela fica no para-brisa, interessante. Então não tem externo, não tem antena de rosca, nada disso. A antena está no para-brisa e o funcionamento dela é mediano, não pega coisa muito longe também, mas... Falando um pouco do painel aqui do J3, são posicionados, né, 3 mostradores, o contagiros fica dentro do velocímetro. Inicialmente é um pouco estranho, mas acostuma rápido e funciona. É bom, assim, visualmente ele não atrapalha. E para mim foi mais estranho o mostrador de combustível, que é esse mais à direita, é que quando está vazio o ponteiro fica para a direita. Eu confesso que o tanque estava cheio, eu pensei que estava vazio. Eu só fui descobrir que estava cheio no posto. O problema que tem esse painel é o seguinte: liguei a chave, o painel acende. E ele acende com a mesma intensidade de quando eu ligo a lanterna, o farol. A única coisa que muda é o rádio. Então aqui está desligado, a hora que eu ligo a lanterna ou o farol, acende o rádio e acende então as luzes, né, dos botões aqui da ventilação. Você pode ter algum tipo de problema com o farol apagado e não percebe, né? Não tem nenhuma diferença. Os comandos aqui das luzes de traseiro e dianteiro, liguei a lanterna. Aqui eu posso contar verde, que quer dizer que está ligado o farol de neblina. E só quando eu ligo o farol de neblina traseira, vou mostrar aqui, ó, apertei, ele acende uma luz laranja. É a única identificação que tem que está com o farol aceso ou o farol alto, né? Aqui. E aqui está a distribuição das luzes, né? Aqui a gente vê o farol de neblina traseiro, farol alto, a luz da injeção, bateria, pressão de óleo e a luz do freio. A indicação da seta, né? Pisca-alerta também. Tem algumas luzes de teste que só acendem quando liga a chave, tipo a luz ABS, a luz aqui indicação do airbag. Então é bem simples, é assim, mínimo, né? Uma coisa que incomoda um pouco é a seta, acho que dá para ouvir, mas é o som, né, do relé da seta é muito baixo. Então, durante o dia, com a luz do sol, e aí você só consegue perceber que a seta está ligada se você olhar no painel. Esse aqui na porta desse carro é pequeno, cabe pouca coisa, papel mesmo, se você colocar não dá para ser uma folha porque ele vai cair. É só é para aproveitar o espaço. Os porta-copos, e esse aqui são bons. Este aqui é ótimo. Você pode pôr uma garrafa grande, não cai. O sistema de iluminação, apesar de ser só dianteiro, ele é interessante. Funciona bem, ele tem a luz de cortesia, que nesse carro também tem nas portas dianteiras. E você tem também a luz de leitura, independente individual para cada lado. Aqui pode desligar, no meio quando a porta estiver aberta, e aqui a luz contínua direto. Uma coisa que nós gostamos nesse carro é a visibilidade. Ter uma coluna traseira enorme. Esse carro está sem filme, então ajuda bastante. Mas a porta, né, esse vidro da porta, ele é baixo aqui, né,
esse braço da porta. Então isso ajuda você enxergar. Esse espelho lateral, ele tem um desenho que essa parte aqui embaixo, ela afina. Se aqui fosse reto, seria melhor. Porque quando você regula o espelho, você acaba perdendo essa parte. E principalmente quando você está em estrada, que você usa mais essa parte do espelho, porque você olha mais longe, né? Os carros estão mais longe. Parece bobagem, mas faz falta. Então esse desenho, ele não é espelho. Esse carro teve algum acidente que quebrou a lente. Foi trocada a lente do motorista, ela tem uma borda, que esse aqui não tem. Então fizeram um conserto aqui. Aqui dá pra ver que tá bem grosseiro, né, o acabamento. E tá um espaço enorme, né? Dá pra você colocar o dedo. A gente comparar aqui com o lado do motorista, dá pra ver que tem um espelho, né? Aí tem uma borda, né? A base mesmo, né? do vidro do espelho. E aí aqui o acabamento, né? Aconteceu. Nós pegamos bastante chuva na viagem. E pelo formato da traseira e também por causa desse aerofólio, aquele efeito spray que fica no vidro, ele é pequeno, né? Tem um limpador traseiro, lógico, é um hatch, e a visibilidade, ela em geral é bastante boa na estrada, assim, lembrando que nós andamos uns 400 km com chuva. Falando um pouco de capacidade de carga, né? O carro é hatch, então os porta-malas são pequenos, mas com a inclinação do banco traseiro e tudo mais, assim, cabe bastante coisa, né? Capacidade de carga do Jack. Tem tantos litros, para mim isso não significa nada. Agora, mas vamos dar uma referência. Primeiro teste, bujão de gás. Cabe no porta-mala? Cabe sim. O bujão lá, o fechado. Primeiro teste, bujão de gás. Cabe no J3 sim. E cabe uns vários, hein? Uns 2 ou 3. Vamos lá. Garrafão d'água, aquele de 20 litros. Cabe também. Só que aí tem uma pegadinha. Ele cabe nos cantos do porta-mala. Se você colocar no meio, aí o tampão bate nele. Olha lá. E aí não fecha. Porque o tampão, ele é irregular. Vamos ver aqui pela lateral, ó. Ele é fundo no meio, de um lado ou do outro, aí dá tranquilo, fecha e sobra espaço. E aquela mala enorme de aeroporto, a mala grande, 28 polegadas, que ainda você abre o zíper e cabe mais coisa dentro. Cabe lá dentro? Tá lá. Seguro e confortável. Em geral, os carros que deitam o banco, essa superfície, ela é uma plataforma. Ou ela é de metal, ou ela tomba. Usaria o assoalho do carro como plataforma. Mas esse carro não é assim. Então, se você ver aqui é fofo. Aqui é o encosto do banco, o traseiro. Aí tem uma parte metálica que provavelmente onde tem molas. Aqui inclusive já até quase furou aqui. Então, apesar de ter espaço para colocar as coisas, precisa ter cuidado, porque se você coloca uma coisa pesada, ela pode atravessar o banco, furar a espuma ou coisa do gênero. A gente vai fazer um teste então. O desafio é colocar essas peças dentro do jack do J3. Será que cabe? O banco é bipartido e a gente deita o encosto sem ter que mexer no assento. Aí ele fica de uma forma mais plana. Eu acredito que ele fica mais planejo. Esse aqui é o espaço que a gente tem. A gente consegue mexer aqui em alguma coisa nesses bancos da frente. Vamos ver como que a gente faz para colocar, começando pelas peças grandes. Para-choque maior já foi.
pessoas em geral adoram hatch por causa disso. Peças grandes, né? As maiores peças, para-choque. A gente usou um pouco o espaço aqui do passageiro. As peças couberam, não bate no teto. Enfim, deu certo. Os freios, eu pessoalmente não gostei muito. Assim, é um freio que você precisa fazer um pouco mais de força para ter resposta. Não é aquele freio on-off, né? O freio desse carro é novo, foi feito pelo menos os freios da frente, disco bastante novo, fluido de freio novo. E ele tá fazendo um barulho do freio de trás. Os tambores não deve ser normal, deve ser alguma coisa deste exemplar, por alguma coisa que foi feita ou por alguma coisa que não foi feita. O freio de estacionamento tá bem alto, tá igual a vara de pescar, então não tá regulado. Esse ABS funciona e o ABS é muito bom, pouca vibração no pedal. Gostei dele, né? A direção do carro, sem travamento e o carro é muito no chão. Assim, ele é meio alto, a impressão que você pensa que ele ia fazer uma curva e ficar deitando, né? Igual o João Bobo, não tem disso. E o Brasil, de uma forma geral, tem um problema sério com lombadas. A quantidade de lombadas que tem, a gente vai até passar sobre uma agora. É inacreditável. Lombada, valeta. O J3 a gente supera facilmente. Não tive nenhum problema de raspar o carro em lombada, assim, superou fácil. Então isso é muito bom, né? Essa questão da altura. O carro é muito firme. Esses pneus, né, que está instalado é o pneu que eu acho que é o que vem de fábrica, o Champiro. Interessante, assim, o performance não é de ficar cantando, confortável. Os pneus realmente funcionaram muito bem. A gente foi viajar, pegou bastante chuva e mesmo com esse desgaste, o carro funcionou bem na chuva, deu para manter bem a velocidade sem perda de direção, sem aquaplanar. E mesmo com essa bagagem, essa carga que a gente tá, fez muito bem a serra, assim, não intimida. Pelo contrário, assim, surpreende e gostei bastante. Assim, surpreende. Tem carros que às vezes parecem mais arrojados, parecem mais esportivos, e são piores. Facilmente você ganha confiança, motiva a você fazer uma viagem mais rápida, bastante seguro. Mais uma lombada. Falando um pouco de transmissão, funciona bem. Esse carro é mecânico, né? O escalonamento do câmbio funciona bem. As marchas elas entram fácil e você não tem grandes perdas, né? Quando você toca a marcha. E esse câmbio está começando a raspar. Até me surpreendeu um pouco, eu não sei se é alguma coisa desse exemplar, alguma coisa do uso que foi feito. Principalmente quando você estica mais as marchas, um trabalho de sincronismo maior, dá pra ver que ele já está desgastado. Dá pra sentir isso em terceira, em quarta, em segunda. Mas não é tão comum já estar com isso. E parecer do câmbio mesmo, porque mesmo o trambulador está bem justo, não tem folga. Eu fiz alguns testes aqui, está funcionando bem. Da embreagem eu achei que não é este o problema. E pelo que eu vi aqui, vai bastante longe essa embreagem, sem ter que ter uma preocupação ou alguma ação a respeito. O conjunto elétrico desse carro a gente usou bastante, né? Viajamos, calor, muita chuva, vários passageiros, tudo funciona bem, tudo funcionou, é tudo funcional, ventilação, a parte de iluminação do carro funcionou muito bem. Farol de neblina, limpador traseiro, dianteiro, lavador. O limpador desse carro é excelente, tem muitas velocidades, você realmente vai usando, vai adequando. É um dos melhores que eu já tive. Não tem nada automático, mas é até melhor. Você regula conforme é o seu jeito de dirigir. Esse carro foi anunciado com motor 1.4, mas já no mercado disse que ele é 1.3, que na verdade ele estaria para uma coisa no meio aí, 35, coisa assim. Rendimento interessante,
você arranca, ele tem uma aceleração bem progressiva, 1000 e poucos giros, aí passa dos 2000, melhora um pouquinho, mas aí depois ele é sempre progressivo, mas ele vai ganhar aceleração, velocidade, então ele é bastante suave para condução. É você fazer alguma compensação com o ar-condicionado, arrancar, ou vai fazer uma ultrapassagem, ou tem uma demanda de mais potência imediata, é instantâneo. Você desliga o ar, ele na hora já entrega potência extra, e da mesma forma dá para usar como freio motor. Você liga o ar, ele segura. O ar é bastante potente e tira bastante do motor. É compatível. Nós viajamos, pegamos serra, andamos na cidade com 3 adultos, bagagem, e deu conta do recado, mantém bem a velocidade, o ritmo, né? Mesmo nas serras e subidas, às vezes se desigual, ele compensa, vai bem. Assim. Uma coisa que o mercado certamente vai mostrar são algumas condições de intercambiabilidade. Uma bateria desse carro foi trocada por uma bateria maior, ela não cabe direito ali no suporte da bateria, tiraram as travas, isso aí resolveu o problema, mas não é mais original, não é perfeito. Então, seguramente para várias coisas desse carro vão aparecer soluções alternativas mais funcionais também. A gente entendeu como crítico peças. Este carro, este exemplar, ele está muito fora da curva, assim, está espetacular. Ele está tão bom que nós fomos atrás de outros carros da mesma idade, né, do mesmo modelo. Aqui em Campinas nós achamos um e o carro estava destruído, assim, não dava nem para usar como referência, porque acabaram com o carro. Encontramos um outro carro da mesma idade que não estava à venda, destruído. Cuidado, ele é fundamental para todos os carros, não é somente para o J3. A grande questão é assistência técnica de peças, que é limitada. Após garantia, né, dos 6 anos, que foi mote, né, da campanha de lançamento da Jack Motors no Brasil. Então, ultrapassado esses 6 anos, o carro migra para o serviço de assistência técnica do mercado, né, genérica. Nós fizemos algumas consultas com as empresas, né, os profissionais que já trabalham conosco, que em alguns é transparente o fato do carro ser chinês, o fato de ter pouca presença no Brasil não interfere, é equivalente. E em outros casos isso é crítico, que preferiram não se pronunciar sobre o carro. Alguns por ter pouca experiência, né, tiveram pouco contato com o modelo e com a marca, então não acharam conveniente opinar sem ter mais embasamento. E outros preferiram não colocar a experiência, porque houveram alguns traumas, e especialmente sobre a questão de fornecimento de peças. O mercado das autopeças não absorveu a demanda, a questão de mercado, demanda de mercado, e como boa parte desses modelos estavam no atendimento via concessionária pela questão de manter a garantia, então, apesar de o carro já estar um tempo interessante no mercado, não tem atendimento. Você pega pneu, correia, vela, isso é tudo simples de você manter, de você atualizar. Para demandas mais específicas, como por exemplo uma embreagem, um amortecedor, alguma peça de freio mais ligada à eletrônica, como ABS e tudo mais, é crítico. Assim, isso em alguns casos intimida quem quer conhecer ou quer buscar um carro desse no mercado. E por outro lado, isso às vezes é uma oportunidade, né? Tanto do ponto de vista de valor quanto até de serviço. Tem oportunidade também de evolução, melhoria, fazer um upgrade no carro. A furação desse carro é a mesma da Volkswagen, então é a furação 400. Apesar de ser um som bem simples,
ele tem espaço para você colocar uma central, alguma coisa no formato double DIN, já tem um espaço para isso, então você consegue dar uma melhoria bastante sensível, tanto na questão de uso quanto conectividade e assim por diante. A medida, uma medida bastante convencional, 185/60/15. Então, na troca de pneu, renovação, atualização, manutenção do carro, é barato, não é? Você não precisa se preocupar de ser uma medida fora do padrão, não. Muito comum essa medida, dá para adquirir facilmente. Olhando aqui o J3 por baixo, dá pra ver. Essa bucha aqui já está estourando os dois lados. Então, esse carro não tem bandeja, ele tem esses braços, né? Da suspensão. Dizem que é mais moderno. Eu já dei uma consultada, esses amortecedores eles são originais de fábrica. Os pneus são diferentes, pneus traseiros. Esse pneu direito já foi trocado num momento diferente do restante do set. O escapamento aqui está bastante inteiro. O coxinha aqui está meio no fim da vida, mas o escapamento está bem inteiro. Sensor, não tem vazamento, catalisador, coifas, terminais. Tudo muito inteiro, buchas. Esses flexíveis parecem que foram trocados, os quatro, está tudo muito novo. O freio realmente está tudo muito novo. Surpreende. Essa cola aqui eu não sei se os fábricas precisam de vazamento aqui do tato. Vai fazer a troca do fluido do radiador. Aqui está tudo muito novo, olha só. E como ele é alto, não tem batida embaixo, o escapamento não está ralado, nada. Muito inteiro. Zero, não tem nem poeira. Impressionante. Tem um tapete que fica ali em cima. Nem cabe muito bem, ele fica meio mal posicionado, mas o estado disso aqui é impressionante. Nunca entrou água, olha, novo, bem constante deste exemplar. Tá assim muito novo, dá pra ver bem aqui, ó, esses parafusos aqui esse acabamento, isso nunca foi mexido. Então tá novo, zero. Acho que é mais para não fazer atrito da borracha com a lata, que aí faz barulho e vai machucando também. É meio estranho, porque a impressão é que esse step não é desse carro. Ele não encaixa no lugar, ele fica um pouquinho maior. E por um outro motivo, esse step, olha a medida, 135/70/16. É aquele step magrelo, que esse carro usa aro 15. É muito comum você ver step, o carro tem a roda aro 16 e o step é aro 15, ou o carro roda é aro 19 e o step é 17. Isso é comum. Agora, o step ter a roda maior do que o que está rodando o carro, eu nunca vi. Tem umas tampas aqui na lateral, onde dá acesso para as lanternas, é para trocar lâmpada, fazer qualquer manutenção. Aqui dentro é bem grande, tem bastante espaço ocioso, dá para pôr bastante coisa aí se precisar, mas nós não vamos pôr. Abastecimento, é só gasolina, não tive nenhum problema. Hoje a gasolina no Brasil tem bastante álcool, 27%. Isso interfere diretamente no consumo, no funcionamento
O carro sempre pegou muito fácil, nenhum momento que eu tive que o carro engasgar, diferentes pontos que nós abastecemos postos, sem problema, só gasolina comum. E aí fizemos o nosso primeiro abastecimento aqui com o J3, 303,9 quilômetros, com 23 litros de gasolina. Lembrando que esse carro é só gasolina. Abastecemos aqui, para a gente continuar a viagem, foram 395 quilômetros, 31,6 litros, 12,4 de consumo. Um pouco mais da metade dele a gente andou urbano. Então, um consumo bastante bom. Assim, tem feito bastante calor essa época, então também a gente usa muito ar-condicionado, então isso certamente faz diferença. E agora a gente deve fazer um período longo aqui rodoviário. Vamos aqui no nosso destino. Esse tanque aqui, pouco mais de 400 quilômetros, e passou um pouquinho do meio tanque. Se continuar assim, vai ser bom, hein? O consumo engana um pouco. No começo você enche o tanque, demora para começar a mexer com o ponteiro. Então parece que ele é bem mais econômico do que é na verdade. Vocês têm os números aí que nós apontamos dos abastecimentos que nós tivemos. Mas eu diria que é adequado dentro da condução que nós fizemos. Até porque quando a gente viaja, a gente não está passeando. Realmente foi uma grata surpresa nesses pouco mais de 1.500 quilômetros. Agora conclui o Java Drive com o Jack